Olá, bom dia. Olá pessoal, bom dia. Terça-feira, 2 de abril. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. No Rio de Janeiro, uma exposição mostra a genialidade de artistas sem fronteiras. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. A renda do trabalhador brasileiro, depois de 2 meses em queda, subiu e bateu recorde em fevereiro. O dado faz parte da pesquisa sobre desemprego divulgada pelo IBGE. A taxa de trabalhadores desempregados foi a menor para o mês nos últimos 10 anos, apesar de um leve aumento de 0,2 pontos percentuais em relação a janeiro. A taxa de desemprego em fevereiro ficou em 5,6%, a maior desde junho do ano passado. Em janeiro deste ano, o patamar registrado foi de 5,4%. Já em comparação aos meses de fevereiro dos últimos 10 anos, essa é a menor taxa. Não houve nenhuma das regiões metropolitanas apontou geração de postos de trabalho. É um período do ano onde é normal acontecer essa redução do emprego. Você tem uma redução de postos de trabalho em função de dispensa de trabalhadores temporários. A pesquisa também mostrou que em fevereiro a taxa de ocupação recuou 2% comparado a dezembro do ano passado. Em relação aos desempregados, na comparação entre fevereiro e dezembro do ano passado, houve um aumento de 19,4%. Agora, no momento, eu estou desempregada. Pede muita qualificação, né? Localidade para morar, custo de passagem, isso dificulta muito. O mês de fevereiro totalizou 1.400.000 pessoas desempregadas nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Para esta economista, apesar do aumento da taxa de desemprego, o cenário é estável. É muito difícil prever um cenário muito otimista. Então, o cenário vai ser muito parecido com o que aconteceu no segundo semestre do ano passado e nesse primeiro semestre. Quer dizer, não há nenhuma alavancagem que permitiria esperar uma grande taxa de crescimento da produção e do emprego. Em relação à renda do trabalhador, depois de 2 meses consecutivos de queda, fevereiro registrou uma alta de 1,2%. O rendimento médio ficou em R$ 1.849,50. Há 2 meses, Alexandre começou a trabalhar nesta loja. O salário, 30% maior comparado ao do emprego anterior. Posso ajudar meus pais, minha família, posso pagar minhas contas e, enfim, posso fazer 1001 coisa com um salário bem maior. As Nações Unidas criticaram a internação compulsória de dependentes químicos e apontaram risco de prisões irregulares durante grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Uma comissão da ONU visitou presídios em 5 capitais para avaliar detenções arbitrárias. Presídios superlotados, faltam vagas e sobram presos. O Brasil tem hoje 550.000 detentos, o que faz com que o país tenha a 4ª maior população carcerária do mundo. Para analisar as prisões arbitrárias, uma missão da Organização das Nações Unidas visitou centros de detenção em Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Campo Grande e Brasília. Uma das preocupações da ONU está na realização de grandes eventos, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. A entidade teme que o Brasil prenda cidadãos considerados suspeitos para evitar que os visitantes se sintam inseguros. Segundo a organização, essa tática já foi utilizada na Copa do Mundo da África do Sul, quando pessoas foram para a cadeia sem cometer crimes. Os representantes das Nações Unidas destacaram os problemas causados pela internação compulsória de dependentes químicos. Essa prática começou a ser aplicada no começo do ano em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para os especialistas da ONU, a prisão dessas pessoas não vai resolver o problema do vício e fere direitos humanos fundamentais. Pueden haber cometido delito, sí, quizás, ¿ah? Pero pues no haber cometido delito, porque por último yo tomo las drogas que yo tengo ganas. E isso não deveria ser penalizado. O governador de São Paulo rebateu as críticas. Nós começamos faz 60 dias no chamado CRATOD e não tivemos nenhuma internação compulsória. O que nós tivemos foram quase 500 internações voluntárias.
e algumas internações involuntárias, mas que a família pediu. A Prefeitura do Rio de Janeiro afirmou que não pratica internação compulsória e sim um acolhimento voluntário. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, as pessoas recolhidas têm a opção de assinar ou não um termo para se submeter ao tratamento. Apenas crianças são recolhidas involuntariamente por não terem capacidade de tomar a decisão sobre a internação. A internet se tornou um meio importante para a mobilização da opinião pública. Por meio de petições online, o cidadão pode sugerir leis. E pressionar os parlamentares pela aprovação. Mas nem sempre os abaixo-assinados seguem as exigências para se tornar um projeto de lei. Pensando no filho de 6 meses, Alex imaginou uma lei. Ela torna obrigatório um sensor para impedir que crianças sejam esquecidas em carros. A proposta está no site E-Cidadania, do Senado Federal. Se atingir 20 mil assinaturas, poderá passar por uma avaliação dos senadores. Qualquer cidadão pode passar uma ideia legislativa. Essa ideia tem que ser enviada para uma comissão do Senado, ela é avaliada a sua viabilidade e você consegue dar o seu voto de apoio. Não só os parlamentares podem propor mudanças na legislação. Uma lei de 1998 regulamenta os projetos de lei de iniciativa popular, propostas que partem dos eleitores e chegam diretamente ao Congresso Nacional. A petição precisa da assinatura de 1% do total de eleitores do país. Hoje, este número é de cerca de 1.400.000 pessoas. Elas devem residir em pelo menos 5 estados diferentes. Para comprovar as informações, é necessário fornecer título de eleitor e endereço ou telefone. Este foi o meio usado para propor a lei da ficha limpa. As assinaturas, nesse caso coletadas nas ruas, levaram o projeto à Câmara dos Deputados. Mas, na prática, a tramitação só ocorreu devido ao apoio de parlamentares. Luciano faz parte do grupo que propôs a lei. Um parlamentar de cada partido foi convidado a subscrever, eles subscreveram e ele entrou como projeto de iniciativa parlamentar